Assista agora Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Franciose 40 anos. É o ano de abrir portas para o seu futuro. The Club Residencial. Vem aí um novo jeito de morar em Itapê. Unimed Sul Paulista. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bom dia, Itapetininga, São Paulo e Brasil. Hoje é dia 15 de novembro, feriado nacional, dia da proclamação da República. E o programa está sendo gravado com uma convidada muito ilustre, que eu tenho muita satisfação de receber mais uma vez, a professora Alba Regina Franco Carron Luizzi. Acertei, professora, não acertei ou não? Totalmente. É que eu fiz uma cola, tá? Eu vou confessar. Boa tarde, obrigada pelo convite. Sempre é muito bom estar aqui. Eu que agradeço e eu acho que eu posso estender isso em nome dos telespectadores, porque cada vinda sua aqui é uma grande aula, viu, professora? Muito obrigado. Fico feliz por isso. É verdade. Vamos falar sobre a República. A República Itapetininga teve um papel importante nesse processo, né? Teve Venâncio Aires na Convenção de Itu. Vamos conversar, quero saber mais detalhes dessa Convenção de Itu. Tudo bem. Tá bom? Também tem novidade de um livro aí, que eu acho que... Podemos dar spoiler aí, que vai sair um livro ou não? Alguns. Um spoilerzinho pode. Vamos lá, vamos ver. O programa Telescópio conta com o apoio do Plano Familiar Camargo, também da Franciose Imóveis 40 anos e ainda da Unimed Sul Paulista. E eu sou Fábio Miranda, aluno da professora Alba, e estamos dando início a mais um programa Telescópio. Fique ligado que a gente volta em definitivo já já. Muito bom, agora sim, definitivo, nesse feriado 15 de novembro, dia que se celebra a proclamação da República. E eu lembro aos telespectadores que o programa está sendo gravado na véspera, dia 14. Então os telespectadores podem mandar mensagem pelas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube, Facebook, Instagram, pelo aplicativo e até mesmo pelo site da TV Itapê, que a gente encaminha depois as dúvidas para a nossa professora convidada de hoje. Professora Alba, eu vou começar pelo spoiler. A senhora está desenvolvendo um livro. Sim. Ele está em gestação, né? Da minha cabeça está pronto. Está pronto já? Pronto. Está criado? Está criado, nascido já. Mas ele está, né? São muitas pesquisas que eu fiz ao longo do meu tempo, né? Sim. E daí eu resolvi fazer uma revisão nas pesquisas, pesquisar alguma coisa a mais. Estou pesquisando ainda, o livro não está pronto, mas eu acredito que vai ser um tema bem interessante. Qual que é o tema do livro? O título do livro é Trilhas e Tropas. Trilhas e Tropas. Que Tropas. bonito. É uma pesquisa que inicia nas trilhas indígenas. São os indígenas que ensinam as trilhas para os portugueses para eles chegarem ao Planalto Paulista. Depois, os bandeirantes, seguindo as trilhas indígenas, adentram o sertão em busca de indígenas para usarem como escravos para o trabalho na economia de subsistência que eles desenvolveram lá, né, em São Paulo, na região de São Paulo, e ao mesmo tempo buscando ouro. Quando eles encontram ouro... Aonde? Em Minas. Em Minas. E tem no Mato Grosso também. Mas já existia ouro em São Paulo. O Pico do Jaraguá era a mina de ouro do Afonso Sardinha.
Onde é hoje o aeroporto de Guarulhos? Era uma mina de ouro. Os jesuítas tinham minas de ouro. Mas eles pagavam os indígenas. Pagavam, não eram Pagavam, escravizados? davam um espelho, Ah, davam davam a Bíblia. davam bugigangas. pra Gostei eles. do título aí, desse spoiler aí que a professora contou, porque às vezes dá a impressão, me corrija, por favor, que a população, a sociedade atual, parece não dar tanto valor à nossa origem indígena, né? Às nossas tradições. Sim. Mas a começar pelo nome da nossa cidade, né? São muitos os elementos culturais que perduram até hoje, né, professora? Sim, e nesse livro a importância, né, das trilhas indígenas para a abertura dos caminhos, alargamento do território nacional, e com o ouro eles precisam dos muares, porque são os animais, As mulas. que conseguem subir e descer morro de Minas, Então essas trilhas que viraram o caminho do Piabiru. o caminho do Piaberu, famoso, que vai até o Peru, inclusive, né? Ele une o Atlântico ao Pacífico, Cruza todo o continente. todo o continente. Hoje, a gente dá o nome disso de rodovia Raposo Tavares, né? Que foi um bandeirante. Mas, na verdade, a origem teriam sido as trilhas já criadas pelos indígenas. A rodovia Raposo Tavares, ela segue muito as trilhas indígenas. E levou o nome de um bandeirante, né? Assim como tem o Fernão Dias, tem a Anhanguera. No livro, a senhora procura o quê? Resgatar a história de Itapetininga ou não está vinculado à cidade? Porque na vinda das tropas de Muares, que são, na verdade, os primeiros, eles saem de Sorocaba para ir comprar os muares no sul. Certo. Na vinda, eles vêm parando em pousos. Um dos pousos, na beira do rio Itapetininga, deu origem à nossa cidade. É verdade que atribui-se a esse comportamento, vamos chamar assim, o nascimento de cidades como Itapetininga, Capão Bonito, Itapeva e por aí vai? Vai. Castro, o norte do Paraná todinho são cidades que se iniciaram a partir de um pouso tropeiro. Pouso tropeiro. E o livro narra essa história, essa trajetória. Insere Itapetininga no ciclo do tropeirismo, porque o tropeirismo ele foi um ciclo econômico auxiliar do ciclo da mineração e do ciclo do café. Antes dos bandeirantes? Não, depois dos bandeirantes, né? Como assim? Aquela era dos bandeirantes de desbravarem o interior. Isso de que época que é? Mais ou menos. No mesmo tempo. Ao mesmo tempo, simultâneo. Ao mesmo tempo. E daí eu procuro no livro, vou procurar inserir Itapetininga nesse ciclo do tropeirismo e o desenvolvimento de Itapetininga. Quando teve a grande feira dos muares, era Sorocaba. Quando teve a epidemia, em 1897, todo mundo... Epidemia 897, gripe espanhola? Febre amarela. Febre amarela. E daí eles recolheram a tralha, né, e foram embora. Tentaram fazer renascer essa feira, mas foi muito fraco o movimento. Por quê? Porque a feira tinha sido transferida para Itapetininga. Ninguém fala disso. Itapetininga tinha a segunda maior feira de muares, quando de Sorocaba acabou. A feira passou a ser feita aqui em Itapetininga. 1890 e pouco, não é isso? Ela vai até 1930, 1940. Então, aí que eu quero fazer um
um paralelo aí com o nosso tema principal, que é a história da República. Itapetininga, a esta época, ela tinha uma pujança econômica, professora? Olha, ela tinha um número bem grande de descaroçadores de algodão. As plantações de algodão já eram grandes. Tinha fazendas de café também. Tinha café por aqui? Pouco. Aqui o forte era algodão. Café era na região de Angatuba. Tá. E ela, ao mesmo tempo que ela tem um desenvolvimento econômico baseado no algodão, ela tem uma lavoura de subsistência que supre as tropas de mula. Os tropeiros, porque o tropeiro ele vai comprando e vendendo tudo Sim. que ele acha, né? E ele comprava muito mantimento na nossa região. Então, a economia de subsistência ela foi grande aqui também. Isso significa o comércio, indústria não. Esse começo dos descaroçadores, difícil falar isso, né, Alessandra? Descaroçadores de algodão. Isso já era o princípio da industrialização ou não? Ou era manufaturado? Não. Eles fazem essa máquina, ela vai facilitar muito, né, o trabalho do algodão. Mas a maior parte é lavoura, é manual, é artesanal, né? Perfeito. Assim como era a produção de café. Viu, o assunto aí abre um leque maravilhoso que eu quero seguir, não vou perder nada. Mas deixa eu finalizar a questão do livro. Sim. O livro está pronto? Na tua cabeça? Na minha cabeça, totalmente. Está estruturado. Já está redigido, escrito? Parte de pesquisa, quase que totalmente. Certo. Ele vai ter, estou calculando, né, 250 páginas escritas e 50 páginas de anexos com obras relacionadas ao tema. Então, por exemplo, Capitania de São Vicente, um quadro sobre a Fundação de São Vicente. Capitania de São Paulo, a Fundação de São Paulo. Mapas, tem bastante mapa também. Às vezes a gente não consegue encontrar alguma coisa muito adequada, daí entra o Alessandro no meio e faz uma arte digital. Uma ilustração. Uma ilustração. 50 páginas, mais ou menos, de ilustrações. Para quando deve sair esse livro? Em que pé que está? Bom, eu fiz a inscrição do projeto na Lei Paulo Gustavo. Ah, sim. Está para sair a final, né? Decisão final lá dos pareceristas. Publicação dos editais. A publicação aí, dos resultados, dos né? Resultados. Eu estou numa faixa que vai premiar só 4. E tem muita gente com muita atividade artística nessa faixa, concorrendo nessa faixa. Então, não sei se será mais valorizada a atividade artística, o livro vai ficar de lado, não sei. Aguardemos. Estou na expectativa. Então, mas saindo... se não sair, eu vou procurar patrocínio para a publicação do livro, porque eu quero esse livro, eu acho que ele vai ser muito importante. Eu acho que traça trilha da nossa história, né? Porque muita gente não sabe da continuidade da Feira dos Moares de Sorocaba, que se transferiu para Itapetininga. Para mim, a Feira de Moares era Sorocaba. Não, se transferiu para cá. Sabe onde se localizava? A feira? No Pátio São Francisco, no Paquetá. No Paquetá. No Paquetá. Tinha, descendo a Quintino Bocaiúva, tinha uma ladeira que era o caminho das tropas. Certo. Continuando a Campos Sales, que naquele tempo era a Rua Lambari. Rua Campos Sales, também tem uma ladeira também. Hoje é a professora Sofia Cerqueira. Isso. Essa ladeira era para os pedestres. E a da Quintino... porque ela é meio paralela com a da Quintino, né? E a da Quintino era para as tropas.
No Ribeirão dos Cavalos ficavam estacionadas as tropas que tinham a água e o alimento, o capim. E a feira mesmo era no Paquetá. E a feira o Paquetá era que a gente fala, nesse seu mapa aí, desceu ali o Ribeirão, ali já começa o Paquetá, né? Sim. E tem uma praça, que ela é um triângulo, que é o antigo Pátio São Francisco. Na esquina tem uma padaria, inclusive, Padaria São Francisco. A Padaria São Francisco. É. Tem uma pracinha em Ela é um triângulo ali. e ela é cortada no meio pela Avenida 5 de Novembro. Naquele tempo não existia a avenida. Os moares vinham do porto, entravam ali e ali já eram feitas as negociações. Fechados os negócios. Viu? Bem ali nesse ponto tem a praça Do Tropeiro. do Tropeiro, Que é lá na Marginal. que é na Marginal. Exato. Uma rotatória aí que me permite Exatamente. lembrar que é a Unimed que montou uma Exatamente. uma homenagem aos tropeiros. Isso, é a Praça do Tropeiro. Agora, a praça do negócio dos Já moares seria no Paquetá. já seria naquela subida. Continuação mesmo daquela rotatória. Porque tem a rotatória, daí já sobe, já dá na praça. E a parte dessa tropa, eles encaminhavam para os compradores daqui para os outros lugares via ferrovia. A ferrovia que ano que é? A ferrovia 1903, 1906, uma coisa assim. Tá. Ou através da ferrovia, ou então eles levavam. Eu tenho um depoimento do senhor Luiz Piedade, O velho tropeiro. o velho tropeiro, que ele conta que uma vez ele fechou um negócio com um fazendeiro, porque naquela época a abertura do Vale do Paranapanema já estava escancarada, né? Ele contratou um fazendeiro, contratou os serviços dele, ele foi até o sul, pegou a tropa, trouxe e entregou a tropa em Assis. Nossa. Andavam, viu? Andavam muito. Eram os bandeirantes mesmo, né? Desbravadores. Eram desbravadores. Tropa, para quem não tiver plena compreensão, tropa é o conjunto de mulas, né? De moares, não é isso? É isso. Com as pessoas, com os cuidadores. Tudo isso forma uma tropa. Forma uma tropa. Pode ser tropa grande ou menor, né? Pode ter Sim, 10 sim. animais ou pode ter 1000, né? Pode. Professora, mudando um pouco o rumo da prosa. O ano de 1900, a República 1889. Sim. Eu queria vincular a pujança que era a nossa cidade na época, não só econômica, mas a força política da época. Normalmente as coisas estão acompanhadas, né? Sim. Poder econômico está junto com o poder político Sim. e vice-versa. Qual que era o contexto da nossa cidade naquela época? Nessa época nós tínhamos Fernando Prestes, né? Isso. Que virou coronel por quê? O PRP. Falam, o Fernando Prestes virou coronel porque ele mandava, tinha fazenda grande, nada disso. Ele defende os ideais republicanos na Revolução de 1891, a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. Isso. E pelos trabalhos prestados, porque ele é o chefe da Coluna Sul, nessa Revolução. E pelos serviços prestados, nesse episódio, ele recebe coronel da Guarda Nacional. Republicana. Então, a gente está falando da transição aí da monarquia, Dom Pedro II, imperador Dom Pedro II. 10 já bem na frente, né? Que essa revolução aí, quem encara ela e quem termina com ela é o Floriano Peixoto, Marechal de Ferro, né? Que já é o segundo presidente do Brasil. Sim.
Mas vamos lá, antes da proclamação da República, Sim. ainda sob a monarquia, qual que era a situação de Itapetininga? Fernando Prestes não era o coronel ainda. Não, ele não era o coronel e nem o chefe do PRP, e o PRP não tinha sido criado ainda. Partido Isso vem Republicano depois, Paulista, né? O PRP ele é criado na Convenção de Itu, na casa do Almeida Prado, que hoje é o Museu da República. O Museu da Convenção ali. O Museu da Convenção é a antiga casa do Muito bem Almeida preservada, por sinal, né? É um trabalho Tem lá incrível uma que eles sala, eu têm. já tive lá alguns anos atrás, tem uma sala muito bonita. Sala, aquelas cadeiras É. de época. O que a política aspirava naquela época? Por que combater a monarquia e brigar pela república? Deixa eu contar uma passagem. Lógico, Em 1842, 50 anos antes. um jovem de Alagoas pede um horário com o Dom Pedro II. Dom Pedro II concede e ele, então, comparece, explica que ele é um alagoano, que ele é pobre, de família pobre, que ele tinha vindo para o Rio de Janeiro sem dinheiro, sem conhecer ninguém, que ele queria ser alguém na vida. O Dom Pedro, depois daquela audiência, né, o Dom Pedro tinha o quê? Ele tinha... Se ele nasceu em 1825, isso aconteceu em 1840 e... 25 anos de idade. Exatamente. Dom Pedro convida ele para se hospedar no palácio. Ele participa das refeições da família real. Se hospeda lá e o Dom Pedro procura achar para ele alguma coisa. Matricula ele na Academia Militar. Depois traz todos os irmãos dele e coloca todos os irmãos na carreira militar. Sabe quem era esse cara? Quem era esse alagoano? O alagoano? Benedito Floriano, Benedito Deodoro da Fonseca. A amizade dos dois começa aí. A amizade dos dois, o respeito mútuo que eles tinham, era de mais de 40 anos. A República foi um golpe em cima do Dom Pedro e em cima do Marechal Deodoro. Como assim? A intenção do Deodoro não era proclamar a República. O Deodoro era monarquista. E o Dom Pedro era republicano. Dom Pedro? É. Eu até trouxe um escrito aqui de uma declaração do Dom Pedro. Dom Pedro II. Dom Pedro II. Ah. Ele Em que fala- data? Desculpe, professora. Ele fala para o Alexandre Herculano. Não sei a data. Tá. Para o Brasil, a melhor alternativa seria uma república com presidente hereditário. Por que presidente hereditário? Quer dizer, não seriam truncados os espaços de governo. Porque o governo é eleito presidente, fica 4 anos, quando ele sai, passa régua em tudo que foi feito e começa tudo de novo. Parece um país que eu conheço, né? É, verdade. Então, e para a Condessa de Barral, porque a Condessa de Barral foi o grande amor da vida do Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele tem consciência da sua posição, da sua importância e da carga que ele tem, né, de levar o Brasil. A obrigação dele como imperador. Mas o grande amor da vida dele foi a Condessa de Barral. E ela não pode ficar no Brasil, porque o filho dela tinha que ficar na Europa para ter direito à herança, tanta coisa. Ela vai embora, mas eles mantêm uma correspondência a vida toda. E a Imperatriz Teresa Cristina sabia. Sabia? Sabia,
Mas ela tinha também consciência da responsabilidade dela quando ela assumiu o casamento com Dom Pedro. Era um outro contexto, Era era uma outro outra contexto, época. era outra Os época. casamentos eram grandes sociedades, Grandes né? negócios, Grandes né? negócios. Diplomáticos. É. Não tem nada a ver com amor. Não. Às vezes acontecia, né? Nossa. A Leopoldina era apaixonada pelo Dom Pedro I. Coitada. Judiação. Então, agora vamos ver para a Condessa de Barral, o que ele falou. Eu, de certo modo, poderia ser melhor e mais feliz presidente da República do que imperador constitucional. Então ele Dom tinha Pedro alma II republicana. era um republicano. Ele era republicano. E abolicionista a família toda era, né? Ah, sim, é verdade. É. A família toda era abolicionista, né? Tanto é que eles faziam os cafés lá das mulheres da Camélia, né? Daquele local lá em Ipanema, né? Que tinha um local lá que elas cultivavam camélias e elas vendiam as camélias e o dinheiro arrecadado era para ajudar a escrava a fugir, né? Olha só. E a imperatriz estava lá. Agora vamos ver alguma coisa do Deodoro? Vamos. Ele tinha convicções monarquistas. Eu falei para você que a família dele virou uma família militar, né? Ele tinha um sobrinho que estava prestando serviço no Rio Grande do Sul. Mas ele seguia as convicções da Escola Militar do Benjamin Constant. E ele mantinha correspondência com o tio. Então, uma resposta do Marechal Deodoro a uma correspondência. Ele escreve para o sobrinho: República no Brasil é coisa impossível, porque será uma verdadeira desgraça. Os brasileiros estão e estarão muito mal educados para republicanos. O único sustentáculo do nosso Brasil é a monarquia. Se mal com ela, pior sem ela. Vai entender, né? Vai entender. Vai entender porque o que aconteceu? Foi feito um complô. Nós precisamos analisar como estava a situação, o tanto de insatisfação naquela época. Tá? Por exemplo, os militares, com a volta dos militares da Guerra do Paraguai... Guerra do Paraguai, é um fato marcante aí, né? Importantíssimo. Eles queriam mais projeção política, eles queriam salários maiores e não tiveram. A menina dos olhos de Dom Pedro II era a Marinha. A Marinha era a menina dos olhos de Dom Pedro II. Mas os militares, eles não estavam tendo, e também eles não tinham o reconhecimento nacional que eles queriam ter. Então, essa insatisfação... Foi uma guerra de importância mundial, né? Com participação da Inglaterra, Argentina. Exatamente. Então, o Brasil assim, ficou cheio de dívida. O Brasil ficou cheio de dívida, durou muitos anos, e os militares, não vou dizer se estavam certos ou errados, mas enfim, buscavam o devido reconhecimento. Não era um reconhecimento. Pela vitória lá, né? E o número deles era grande, então era uma coisa a se considerar. Um outro aspecto era a insatisfação dos cafeicultores. Os cafeicultores, eles queriam maior participação na política e eles estavam insatisfeitos com aquelas doses homeopáticas da abolição da escravidão, né? Sim. E eles estavam pleiteando também indenização, porque afinal de contas eles tinham comprado os escravos, tinham colocado dinheiro, queriam indenização. Ao que respondiam para eles:
os escravos já pagaram, com o seu trabalho, já pagaram o que você pagou por eles. Séculos trabalhando de graça para eles. Então ficava aquela situação, né? E eles queriam, os cafeicultores, eles queriam maior autonomia. E eu já fiz levantamento genealógico de famílias de imigrantes que chegaram aqui em nossa cidade em 1876. Bem antes. Então, a imigração já estava acontecendo. E os cafeicultores, eles tiveram assim, um choque inicial. Qual era a ideia deles? Tudo bem, vem a abolição, a gente continua mantendo os escravos, paga um pouquinho de dinheiro para eles, e eles continuam trabalhando na fazenda. Só que a fazenda significava para o escravo uma época de terror tão grande que o que ele mais queria era sumir dali. Perfeito. Esquecer aquela fase. E os cafeicultores aí enfrentam um problema de mão de obra, né? Aí os cafeicultores que forçaram, entre aspas, o Brasil a proceder a uma campanha de imigração, né? Sim. A hospedaria do imigrante de São Paulo foi construção de cafeicultores e do governo. Eles colocaram muito dinheiro na imigração. Eles investiram muito para que a imigração fosse uma ação de sucesso. Fosse uma política pública, né? Sim, sim. Você vai na hospedaria de imigrantes e fica doido de ver tudo que foi feito lá, né? Foi muito importante. Bonito, por sinal. Eu quero seguir mais esse assunto aí, mas preciso fazer um break aí para eu tomar água, pode ser? Posso falar duas coisinhas só para terminar? Pode, lógico. Outra coisa que estava pesando. A igreja, o Papa Leão IX, se não me engano, baixou uma bula que os maçons tinham que ser excomungados. E o Dom Pedro não aceitou aquilo. Então, o apoio que ele tinha da igreja, ele perdeu. Ele estava velho. A gente não pode esquecer que em 1892, 1882, ele ficou internado em Milão com pneumonia. A Teresa Cristina chamou para Milão todos os melhores médicos para salvá-la. Ele ficou tão ruim, que ele recebeu extrema-unção. E as sequelas daquilo ficaram. Ele não era um homem, já era um homem de idade, com esses problemas advindos dessa tuberculose. Ele teve 4 filhos, os 2 filhos dele morreram, né? Um era bebezinho e o outro tinha uns 6 anos, mais ou menos. A Maria Leopoldina, que era a outra filha dele, morre também na Europa, que ela casou com um da casa Coburgo, Saxe-Coburgo. Só tinha a imperatriz, a princesa Isabel, que era casada com o Conde D, que ninguém gostava do homem. Essa era a situação na época do golpe. Agora você pode pedir o break. Um break para a gente refletir um pouco, acertar o nosso calendário, que o nosso cronograma mental. Fique ligado que a gente volta já, a aula continua, hein? Restaurante e rotisserie. Self-service, marmitex e combos especiais, salgados e massas artesanais, cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet.
Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Há 25 anos trazendo mais sabor em sua refeição. Unimed, aqui você tem tudo, também no modo particular. Laboratório, fisioterapia, diagnóstico por imagem, pronto atendimento, cirurgias de média e baixa complexidade, terapia de infusão, tudo o que você precisa em um plano. Unimed Sul Paulista. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. A Mais Piscinas completou 9 anos em 2023. Trabalhamos com piscinas de vinil, acessórios e produtos para piscinas. E agora também produtos e acessórios de limpeza residencial. Oferecemos o melhor serviço, as melhores marcas, os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Mais Piscinas, Avenida 5 de Novembro, 1873, Itapetininga, São Paulo. Professor Alba, eu sou que nem aquele aluno que não sai pro recreio, que fica na sala conversando com o professor, porque a aula está muito boa. Obrigada. O contexto, portanto, era de um Dom Pedro II fragilizado na sua saúde física, no seu contexto familiar, ou seja, não haveria um Pedro III preparado. Ele não tinha descendente masculino, né? Que os 2 filhos tinham morrido. Ou seja, estava uma sustentação política muito frágil. E mais a pressão dos pensadores, né? Todo mundo está partindo para uma outra visão, para uma república, para um liberalismo econômico. E o Brasil está ficando deslocado desse contexto. O Dom Pedro II consta, era um homem muito culto, muito viajado, muito estudado. Não vai existir outro. Não era um rei autoritário. Não. Né? Não. Acho que se tivessem perguntado para ele talvez ajudasse a fazer uma transição republicana. É o que eu falo. Lógico que é uma hipótese aí absurda, né? Eu falo o seguinte: o contexto exigia mudança. Tudo bem. Não precisava ser a mudança do jeito que foi. Quem precipitou? O grupo que montou o motim e o Marechal Deodoro que caiu na conversa dos outros. Porque aí proclamaram, não foi nem um golpe organizado, né? Totalmente desorganizado. Fosse um golpe organizado, vamos tomar o poder. O povo não sabia o que tinha acontecido. O que aconteceu realmente? Eles... Tá na hora da... O Deodoro não queria proclamar, mas ele seria a pessoa indicada para proclamar, porque ele era o marechal. Sim. Né? Então, falaram para ele, olha, o gabinete do Ouro Preto expediu uma ordem de prisão contra o senhor. Ele ficou muito bravo. E fizeram a tal da quartelada para derrubar o Ouro Preto. O gabinete Ouro Preto. No final da quartelada, quando ele faz a revisão, passa a tropa em revista, quando termina, ele estende a espada e grita o quê? Viva Dom Pedro II, viva a monarquia. Só que ele já estava bem resfriado, com febre bem alta. Ele foi para casa. Daí ele não acreditou que ele vai ser preso. Nós temos que fazer alguma coisa a mais.
E entre eles estava aquele Frederico Solon, que foi um dos articuladores do golpe. Ele não acreditou. Nós precisamos reforçar a mentira. Foram fazer uma visita para ele, mas já foram com a declaração da República pronta. Foram fazer a visita para ele e falaram, olha, o imperador vai destituir o Visconde de Ouro Preto e vai pôr no lugar dele o Silveira Martins. Daí, o Deodoro preferia ver o Capeta vestido de bailarina do que o Silveira Martins. Por quê? Porque depois da Guerra do Paraguai, o Deodoro foi mandado para o Rio Grande do Sul para resolver um problema lá, era por pouco tempo que ele ia ficar lá. E um dos políticos do Rio Grande do Sul era o Gaspar Silveira Martins. E o Deodoro, apesar de ser casado e tudo, ele se apaixonou pela Baronesa do Triunfo. Diz que era uma loira, linda, rica e viúva. Nossa. E ele ficou apaixonado por ela. Só que já tinha outro na área, que era o Silveira Martins. E os dois começaram a se odiar e a disputar A mulher. a mulher. E o Silveira Martins, para mostrar-se, né, para ela, ele prepara uma corrida de cavalo. Só que ele cai do cavalo. Ele literalmente cai do cavalo e quebra a perna. Como ele era sozinho, ela achou-se na obrigação de cuidar dele. Levou ele para casa, ele não saiu mais. Ah. E o Deodoro tinha ele entalado no pescoço. Quando falaram pro Deodoro, com febre de 40 graus, Que o Dom Pedro iria com nomear? pneumonia, que o Dom Pedro ia dar, ia colocar no lugar do Visconde de Ouro Preto, ia colocar o Silveira Martins, e que a Passou a febre na hora. E que a única saída para resolver esse problema era ele assinar a extinta monarquia e ele se colocar como presidente Foi o que precisou. Bastou. provisório, ele falou, daqui que eu assino essa porcaria. E assinou. Onde que estava Dom Pedro nessa? No dia 9 de novembro tinha acontecido o baile da Ilha Fiscal. E Dom Pedro, com a família, foi da Ilha Fiscal diretamente para o Petrópolis, para descansarem. Ele foi à missa, que era aniversário de morte da irmã dele, a Dona Maria, que estava na... Não, uma das irmãs. Ele vai à missa, na saída da missa, falam para ele, está acontecendo isso no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Ele manda imediatamente prepararem o trem e fala para a Teresa Cristina, vamos para a estação. Ela falou, eu não posso, as minhas joias estão no palácio de Petrópolis. Porque eles foram da Ilha Fiscal para lá e ela levou o baú de joias dela, que ela ia usar na festa. E ele falou, vai ficar porque nós temos que ir já. Eles não tiveram tempo, as empregadas colocaram as coisas nas arcas e despacharam. No Rio de Janeiro foi a mesma coisa, eles não puderam, eu quero isso, eu quero aquilo, isto fica, isso vai, não. Colocaram roupas para eles, assim, de qualquer jeito, nas malas. Quando ele chega, os correligionários dele, do Dom Pedro, quando ele chega aqui, contam para ele o que realmente aconteceu. Que foi assinada a República. Que tinha sido declarada a República, que tinha sido o Marechal Deodoro. Ele fica estático.
surta, como diria atualmente. Não, ele fica sem ação. Daí ele começa a imaginar as coisas. E os correligionários dele querendo já preparar um batalhão para ir contra, Resistir. movimentar. Porque os militares não estavam nem sabendo o que estava acontecendo. Ah, Foi resolvido tudo em gabinete. A população não sabia o que estava acontecendo. E, no segundo momento, ele fala, não vamos tomar atitude nenhuma. Se a gente tomar alguma atitude, isto aqui vai virar uma guerra civil. Eu não quero ver o meu Brasil envolvido numa guerra civil. Eu prefiro ir embora. aí aceitou o exílio. Daí ele aceitou o exílio. Eles foram levados de madrugada. Não, eles foram levados de barco para uma ilha que tem lá perto, eu esqueci o nome da ilha. E de madrugada eles saíram da ilha para a Europa. Eles não tomaram o barco no Vaz do Galongo, no Cais do Valongo, ali, não foi ali. Foi porque eu esqueci agora o nome da ilha. Para quê? Para não levantar suspeitas na população. O povo foi ficar sabendo quando o Dom Pedro já estava no meio do mar. É literalmente um golpe mesmo. Foi um golpe. Um golpe Então, não popular, né? Um golpe de gabinete. Golpe militar. Foi um golpe militar. Então, eu falo que tanto o Deodoro quanto o Dom Pedro, os dois sofreram um golpe. O Dom Pedro, um golpe de Estado militar, e o Deodoro, um golpe dos próprios amigos, entre aspas, né? É. E assim que fica. O Deodoro fica como primeiro presidente, precisa fazer a Constituição. Na Constituição tem os liberais vencem, mas o Deodoro ele tem atitudes extremistas. E começa a pressão em cima dele. Ele não aguenta, ele renuncia. Assume o Floriano Peixoto. Depois o Floriano Peixoto é o segundo presidente do Brasil. Vai enfrentar 1000 problemas, porque teve queda do café. Precisavam de moeda. Imprimiram papel moeda. Desvalorizou o dinheiro. Sim. Os cafeicultores faziam um negócio internacional. Tiveram prejuízo com a desvalorização. Ficaram mais insatisfeitos um pouco. Quer dizer, deram o golpe sem nenhuma estrutura, sem nenhuma Não, reflexão. Foi nos 5 minutos. Foi nos 5 minutos. É. E quase que pessoal. Não gosto de você, vou trazer o outro cara ali e tal, e botaram o país numa aventura. E o pior de tudo, eles montaram o negócio e depois eles não tiveram nenhum proveito pessoal. Parece um momento, uma situação histórica que a gente viveu recentemente, né? Também. Uma tentativa de É. bagunçar o coreto aí. Professora, e a situação dos paulistas aqui? Só vou completar. Depois do Floriano, ele enfrenta, né, a Revolução Federalista de 1891, ele enfrenta a Guerra dos Canudos. Canudos, Tem 1000 problemas. Daí, os cafeicultores, a oligarquia paulista, indica, pressionando um pouco, o Prudente de Moraes. Ele foi o candidato único. E ele vence por voto aberto, porque naquela época o voto era o seguinte: podia votar,
Mulher nem se falava, né? Mulher não existia. É. O voto era proibido para mendigos e analfabetos. O resto podia votar. Entravam numa sala, recebiam uma cédula, marcavam o nome do presidente, entregavam para o mesário e saíam. Era assim que votavam. E o Prudente de Moraes consegue, né, lógico, paulista, republicano, ele tem uma votação civil. Perfeito. Ele tem uma votação excepcional e ele vai ser, então, o primeiro presidente civil do Brasil eleito pelo voto popular. E com ele se inicia a política café com leite. Aquela alternância no governo. Existe um termo que a população questiona muito, que é a história da oligarquia. Né? Qual é a definição de oligarquia? O oligarca é aquele que está no comando. Toda sociedade, a qualquer época, tem a sua oligarquia. Sim, Né? é a maioria. Quem está na oligarquia? Quem é a oligarquia hoje, no Brasil? Hoje, ano 2023. Dá para dizer que é sistema financeiro, né? Os grandes banqueiros, os grandes produtores rurais. Os grandes Né? A produtores oligarquia é uma reais. classe dominante. Dominante com propósitos iguais. Isso. Normalmente o da manutenção, né? Exatamente. Porque Da sua manutenção da no sua, poder. da sua manutenção. Da sua manutenção no poder. Então, assim, a oligarquia, na época, é que só queria tirar o preconceito pejorativo da expressão. Porque a oligarquia é a classe dominante É a classe dominante. da época, Sim. daquele contexto É. histórico. A classe dominante nessa época já são os cafeicultores, Os cafeicultores. né? Os que produziam café, seja a base de mão de obra Escrava escravizada ou não. mas exportavam, isso era divisa para o país. Enfrentavam os problemas de oscilação do mercado internacional. Não Isso. podemos nos esquecer disso. Ou seja, os ricos. Os ricos fazendeiros. Os ricos fazendeiros Os ricos cafeicultores. puseram a mão na mesa e falaram, pera um pouquinho só, precisamos organizar isso daqui. Exatamente. Aí indicaram o Prudente de Moraes. Exatamente. Ali começa a política do café com leite. Exato. Ali começa uma história republicana democrática, sob as possibilidades da época, né? Exatamente. Na medida do possível, eles levam muito bem obrigado. Até 1930, quando é eleito um itapetiningano, o Júlio Prestes, e não toma posse como presidente, porque o Getúlio Vargas dá O golpe de 30. o golpe de 30, derruba o Washington Luiz e se instala como ditador. E insere o país aí numa ditadura longa, né? Longa. Júlio Itapetininga Prestes. só perde. Itapetininga só perdeu. Júlio Prestes, filho do coronel Fernando Prestes. Preparado para ser presidente do Brasil. Isso que eu ia comentar. O Fernando Prestes, ele teve uma educação, ele foi preparado em todos os aspectos, ele teve uma educação completa, ele foi preparado para ser o presidente do Brasil. Foi estudado para isso. Tudo. Nesse contexto, não estou querendo aqui fazer nenhum bairrismo pobre, mas assim, Júlio Prestes de Albuquerque representava um pensamento de modernidade àquela época, não é isso, professora? Sim, ele tinha... Chamar aquele período de República Velha é um equívoco, né? Aquele período... Porque, desculpe, é. o Getúlio veio e trouxe a República Nova. Que nova? Botou o país numa ditadura, né? Exatamente. Eu acho que o Brasil ia ganhar muito com o Júlio Prestes. Júlio Prestes. Os itapetininganos, qual que era o contexto aqui da nossa cidade? Nós já tínhamos lojas maçônicas, Sim. Clube Venâncio Aires.
Vamos falar um pouquinho... Sala de leitura. Vamos falar um pouquinho do Venâncio? Vamos. O Venâncio é itapetiringano, nasceu aqui, descendente de família fundadora da cidade. Ele foi estudar um pouco. Ele foi estudar, foi fazer preparatório na Bahia. E lá ele conheceu o Castro Alves. Poeta. Abolicionista. Abolicionista. De lá ele vai para... volta para São Paulo, faz faculdade de Direito. Ele era advogado. Vem para Itapetininga e põe a banca de advogado dele. E ele trabalha, além dele trabalhar como advogado e atuar muito como abolicionista, ele tem as ideias republicanas, eles se reuniam na casa de um, na casa de outro, para discutir. Daí que eles fazem a sala da leitura. O que faziam na sala da leitura? Discutiam política. Sim. Depois vem o gabinete da leitura. Mais tarde, o gabinete da leitura e a sala da leitura fundem num só, que é o Clube Venâncio Aires. Mas o Venâncio já tinha ido embora para o Rio Grande do Sul. O Venâncio Aires... Por que ele foi para o Sul? Ele foi convidado pelos grandes políticos do Rio Grande do Sul para ser o editor-chefe do jornal republicano de lá. Ou seja, Itapetininga tinha uma exposição muito grande naquela época. Mas ele, coitado, ele morreu um ano depois. Ele morreu um ano depois. Só que o Abbott, que era o presidente da província daquela época, muito amigo dele, ele foi para lá com o Júlio de Castilhos, só gente importantíssima dentro da política do rio-grandense. Ele deu para uma povoação que tinha lá perto, lá dentro no Rio Grande do Sul, tinha uma povoação, ele deu para a povoação o nome de Venâncio Aires, em homenagem ao amigo. Que legal. Tem no Rio Grande do Sul uma cidade chamada Venâncio Aires. Quer dizer que Venâncio Aires era itapetiringano, foi um dos que ajudaram a propagar um pensamento do abolicionista, republicano. Ele estava presente na Convenção de Itu. Ele era maçom? A maçonaria teve papel nesse contexto? Teve, mas eu pesquisei muito. Em lugar nenhum eu achei o indicativo de que Venâncio Aires fosse maçom. Tá? Ele não consegui achar. Tem o Antônio Moreira da Silva, né? O Antônio Moreira da Silva, ele era filho de uma família mineira que vem para Sorocaba por causa da Feira dos Moares e instala uma pensão. E ele, desde cedo, começou a trabalhar como tipógrafo. Por causa da tipografia, das letras, entrega um negócio aqui e ali, ele começou a ter ligação e acesso às linhas de pensamento, aos clubes de Sorocaba, às reuniões, à maçonaria. Ele se torna um maçom e se torna um advogado provisionado. Advogado provisionado é aquele que tem a autorização, que passa por uma prova demonstrando os conhecimentos de direito, de ciências e tanta coisa. Sim. Ele tem autorização para trabalhar como advogado, mas ele não é um advogado, por exemplo, como era o Venâncio Aires. Formado, estudado. Que formou-se na faculdade de Direito. Daí, o Moreira da Silva vem para cá, ele era maçom, veio pela maçonaria fazer um trabalho aqui. Conheceu o Venâncio Aires e eles fundam o município, que é o primeiro jornal de Itapetininga. O município. O município. Com intenções, viés político, republicano e abolicionista. Perfeito. O contexto da participação do Venâncio Aires na Convenção de Itu. Ele vai como representante de Itapetininga. Vai como representante de Itapetininga. Eu tenho aqui um dado que eu vou ler, porque
é sobre a Convenção de Itu, o número de pessoas que participaram. Tá? Então, teve na casa do senhor... Não lembro. Espera aí. Almeida Prado. Almeida Prado. Mas o nome dele, eu queria o nome completo dele. Família tradicional em São Paulo. Carlos de Vasconcelos de Almeida Prado. A casa dele, onde ele recebeu os convencionistas, é a atual... o Museu da República. O Museu da República. Participaram 133 convencionais. Bastante. Por isso que por isso que eu faço questão de ler, porque os números são bem precisos. Desses convencionais, 78 são cafeicultores. E 55 são de outras profissões. Que outras profissões são essas? Profissões liberais. Profissionais. Médico, advogado, engenheiro. São esses que fazem participam da Convenção de Itu. Entre eles, o Venâncio Aires, né? E eles... o que eles querem? É interessante. É uma federação republicana com outorga de ampla autonomia. O que significa? O que produz aqui, fica aqui. Não tem que mandar para o governo central. Era isso que eles pediam. E daí, durante a Convenção de Itu, é que é formado o Partido Republicano Paulista, o PRP. Sim, PRP. O Venâncio Aires vem para cá como o representante oficial, o chefe do Partido Republicano Paulista. Para criar o PRP. Partido Republicano Paulista. É. Ele tem bastante republicanos aqui. Daí, quando ele vai para o Sul, em 1884, quem assume o Partido Republicano Paulista? Fernando Prestes. Coronel Fernando Prestes. Coronel Fernando Prestes. Que era muito poderoso à época, né? É um cara de muita influência política, né? Ele era cafeicultor, ele estudou na Escola do Lajeado, né? A Escola do Lajeado é do Francisco Xavier. Não sei se você já ouviu falar. Não tem nada a ver com o Chico Xavier. É o Francisco Xavier de Toledo. Ele monta em Sorocaba um externato. E nesse externato ele prepara alunos para universidades. Vem até gente da Bahia para estudar com ele. Gente do norte do Brasil, vai gente do Brasil inteiro estudar com ele. Chega num ponto que ele está com muito aluno, ele resolve fazer um internato em Araçoiaba da Serra, que é a Escola do Lajeado. Sim. E a Escola do Lajeado vai preparar grandes personagens da nossa história. Aí a gente vai cair depois já numa formação dos paulistas aí de Júlio Prestes, né? Que foi eleito deputado, governador de estado à época. Há um tempo atrás, eu fiz esse livreto, que é uma biografia do Fernando Prestes. Do Fernando. Tem aqui ele vai se alternar no governo. Tem hora que é deputado estadual, tem hora que é deputado federal, tem hora que é vice-governador, tem hora que é governador. Ele trouxe a sede do governo de São Paulo para Itapetininga. Em 1924... As bombas comendo lá em São Paulo? Bomba comendo lá em São Paulo, ele se instala aqui.
A sede do governo do estado de São Paulo foi Itapetininga. Quer dizer que Itapetininga foi capital do estado, sede do governo. Pouco tempo, mas foi. Pouco tempo, mas foi. Então, ele fez muito, né? Eu acho. Fernando, né? O Fernando fez muito. As orientações de plantio de... Ele criou o Butantan. Ele trouxe... Ele era muito amigo do Peixoto Gomide. O Peixoto Gomide tinha o seu domicílio eleitoral aqui em Itapetininga. O domicílio eleitoral do Peixoto Gomide era aqui em Itapetininga. Ele tinha uma casa aqui em Itapetininga, o Peixoto Gomide. Pelo que falam, era uma casa que tinha ali atrás da escola. Uma casa de esquina, antiga. O Fernando Prestes pediu para o Peixoto Gomide era governador, indicou Itapetininga para ser a sede de uma das 2 escolas normais que iriam por interior. É verdade. Eles trabalharam juntos para trazer a Estrada de Ferro Sorocabana. Então, ele tinha centro de estudos de agricultura para melhorar. Estudo genético, já naquela época. Naquela época. É. Sabe, ele tinha uma visão muito grande mesmo. Professor Alba, esse assunto, a gente muda de episódio aí. Eu acho que merece um programa especial. Eu concordo, né, concordo, em questão do pouco estudo que eu tenho. O Júlio Prestes, filho do Fernando Prestes, foi moldado, formado para ser presidente do Brasil. Preparado. Né? Foi preparado. Tanto é que ele foi para os Estados Unidos, ele foi para Londres. Isso. Fez discurso em inglês. Era o que a gente tinha de melhor na política da época. Sim. Tá? E é um episódio que o próprio Itapetininga não valoriza como deveria, né? Tem gente... É que... Vamos fazer fofoca? Vamos. Fica só entre nós aqui. Só entre nós. E o pessoal nós. da TV aí. Lógico que o Fernando Prestes, usando do seu poder político, usando do seu poder regional, ele se aproveitou para ter mais verba, mais dinheiro para ele, aumentar a fortuna pessoal da família. Então, por exemplo, ele tinha, e ele usava a influência dele, usou a influência para trazer a escola, usou a influência para trazer a ferrovia, usou a influência para fornecer cavalos para a cavalaria. Sim. Então, os cavalos eram de criação dele. Ele criava, ele vendia, ele recebia. E tem gente que acha ruim disso. Que ele usou do seu poder para conseguir ter uma riqueza pessoal. Conseguir uma riqueza pessoal em cima de um fornecimento de animais para a polícia. Mas, tudo bem. Ele acabou com... Ele tinha uma plantação de eucalipto, não sei que madeira que era. Tinha uma plantação de madeira lá. Ele vai acabar com a plantação de madeira para fornecer dormente para a construção da estrada de ferro. Sim, para trazer o trem. Quer dizer, ele era político, ele visava o bem de todos, mas ele não era um abnegado, visava também o benefício próprio. E tem muita gente que é contra isso. Um pouco de hipocrisia, né, professora Alba? Porque... Se a gente está num negócio que a gente pode lucrar, por que não, né? Não vai atrapalhar ninguém. Isso, a gente não está falando de corrupção, né, nem de desvio de conduta. Não, nem de desvio de dinheiro. Nem de desvio de dinheiro, exatamente. Então, acho que é o foco menor,
Né? O foco é assim, a classe política, porque não era ele sozinho, pessoal, que ia lá, né? Não. Então assim, a classe política da época favoreceu que viesse a linha do trem, Sim. né? E isso era um benefício coletivo de toda a Exatamente. região. Para construir o trem precisava dos dormentes. É isso. Agora, quando a gente fala, vamos crescer Itapetininga, vamos crescer Itapetininga. Ah, mas o dono da loja maior aqui vai lucrar. Ele e todo mundo, não é isso? É, Né? Então é assunto para um outro programa. tá bom. Por quê? Acabou nosso tempo? Acabou nosso tempo. Já Tá brincando. esgotou nosso tempo aqui. De longe, professora. Tô presente na aula ou não? Põe chamada, fazendo chamada aí, tô presente ou não? Presente, sem problema. Professor Alba, quero agradecer demais essa conversa. Vamos repetir mais vezes. Se Deus quiser. A proclamação da República, que comemora-se hoje, dia 15 de novembro, repito, o programa está sendo gravado, óbvio que é um fato marcante na história do Brasil, É um fato marcante, com as suas peculiaridades, né? com as suas necessidades, né? Tinha as necessidades. Eu só não gosto da maneira como foi feito. Porque foi feito através de um golpe que poderia ter sido feito de uma maneira consensual, sem essa peja de golpe. Sim. E o pior de tudo, não consideraram a vida que Dom Pedro dedicou ao Brasil. Toda a vida dele ele dedicou ao Brasil. Pensaram até em fuzilar o coitado. Os revoltosos, os conspiradores, pensaram que seria uma boa saída fuzilar o Dom Pedro. O que fizeram na França. Então, a maneira como aconteceu É que foi atabalhada. foi. Muito bem. Professora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a que aula e oportunidade. tanto, viu? Obrigado. Agradeço de coração. Peço desculpa pelas minhas participações, assim, Mas são equivocadas. necessárias. É o papel do aluno, né? Mas são necessárias. Não, imobiliza, né? Isso aí. Aguardo o livro. Eu virei Faço questão trazer de ser notícias do livro, se o Deus seu, quiser. o seu primeiro aluno entrevistador sobre o livro. Vamos apresentar aqui. Essa biografia do Fernando Prestes, ela está disponível na biblioteca, em algum lugar de acesso ou não? Olha, não temos mais tempo para conversar? Não temos. Eu mandei imprimir, eu não lembro quantos exemplares, e eu dei um exemplar de presente para cada participante do IHGGI que estava presente na palestra. Certo. Quando o Hélio Rubens era presidente, que tinha uma organização muito legal, que um período da reunião era para uma mini palestra. Eu fiz a mini palestra e dei um exemplar para cada um. Eu fiquei com este. Então é um exemplar valiosíssimo. Valiosíssimo. Professor Alba, muito obrigado, Mas se de quiser, verdade. eu te empresto para uma cópia. Eu gostaria muito de fazer uma cópia assim. Telespectadores em casa, espero que tenham aproveitado essa aula fantástica com a professora Alba. Viu? Merece até olhar a cola aqui. Professora Alba Regina Franco Carron Luizzi. Uma grande mestre pra gente aqui na TVI. A gente acompanha sempre os seus passos. Muito obrigado, viu, professora? Eu que agradeço. É como eu falo, gosto muito de estar aqui com você. É recíproco. Um grande beijo, telespectador. Fiquem com Deus e amanhã, meio-dia em ponto, tem mais Telescópio para você. Até amanhã. Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito.
Franciose 40 anos. É o ano de abrir portas para o seu futuro. The Club Residencial. Vem aí um novo jeito de morar em Itapê. Unimed Sul Paulista. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.